Bom, na aula de hoje nós vamos conversar sobre a sociedade no ciclo da mineração, ou seja, nós vamos dialogar sobre os diferentes agentes sociais na sociedade mineradora. Se você não me conhece, eu sou o professor Tiago Veronese, você está no Conteúdos de História e pegue o seu caderno, pegue o seu bloquinho de anotações e vamos estudar um pouquinho. Bom, quando nós falamos sobre sociedade mineradora, é importante a gente ter em mente que nós temos vários agentes sociais, várias camadas sociais, e essas camadas sociais, elas são separadas por questões econômicas, por questões de influência política, por questões sim culturais e várias outras motivações. Então, na sociedade mineradora, nós temos estas camadas sociais convivendo nessa dinâmica coletiva, certo? Então, neste nosso recorte de hoje, nós vamos analisar esses diferentes personagens sociais, beleza? Bom, o que é importante nós começarmos a conversar? Que a região de mineração ela teve, dentre vários destaques, a diversidade social como uma das características do espaço urbano. Ou seja, nós tínhamos convivendo naquela dinâmica comerciantes, artistas, padres, funcionários públicos, escravizados, mineradores, proprietários e vários agentes sociais. É importante nós analisarmos que tudo isso é comprovado historicamente pelas fontes históricas. Então a historiografia, ela vincula essa variação populacional e cultural a uma maior possibilidade de ascensão social. Então, se nós criarmos um quadro comparativo entre a sociedade açucareira e a sociedade mineradora, as possibilidades de ascensão social, elas são maiores na sociedade da região aurífera do que na sociedade da região açucareira. Então, inicialmente, é importante nós realizarmos esses apontamentos, porque assim a gente começa a ter uma dimensão de como se organizava aquela sociedade, de como se organizava aquelas personagens sociais diante daquele espaço. E quando nós estudamos a elite daquela sociedade, é importante nós também criarmos subdivisões, certo? Bom, quem vem no topo da pirâmide? Os proprietários das grandes lavras, das grandes regiões de extração. Vocês devem imaginar que esse era um pequeno grupo e que tinha grande poder econômico, porque possuía a terra, possuía o que extraía dessa terra, possuía a mão de obra escravizada e, obviamente, por possuir todo esse poder, tinha uma enorme influência política. Então, nós temos no topo da pirâmide esses proprietários das grandes lavras, esses proprietários das grandes regiões de extração. Tínhamos também, compondo a elite, os altos funcionários da coroa portuguesa. Em geral, essas pessoas eram portugueses enviados para ocupar cargos importantes na colônia, certo? Muitos, inclusive, vinham para cá na função, e preste muita atenção nesse nome, na função de contratadores. O que seriam esses contratadores? Homens que obtinham da coroa, por meio de leilão, o direito de cobrar as taxas e os impostos reais nessas localidades de extração. Ou seja, vocês devem imaginar que eram pessoas que tinham grande poder de influência e que tinham grande poder econômico. Bom, além dos proprietários das grandes lavras e dos altos funcionários da coroa, nós tínhamos também os grandes comerciantes. Até porque, quando vocês estudam
toda a dinâmica do ciclo do ouro, do ciclo minerador no Brasil, é muito relevante, é fundamental o papel dos comerciantes e dos vendedores nessas regiões para que toda aquela dinâmica da sociedade pudesse funcionar com uma diversidade de produtos, de bens, de materiais e tudo mais que aquela sociedade necessitasse. Bom, vimos a elite e a camada intermediária. A camada intermediária é interessante porque era um grupo bastante heterogêneo, certo? Nós tínhamos ali artesãos, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, barbeiros, artistas, pequenos comerciantes, pequenos mineradores e etc. Aqui eu só coloquei alguns, então é muito difícil nós colocarmos todos, porque basicamente essa camada média da sociedade, ela era composta por várias personalidades, mas uma coisa muito importante: essas pessoas, em geral, eram pessoas livres, não eram pessoas escravizadas, certo? Bom, indivíduos livres e pobres. Nós tínhamos nessa característica social de pessoas livres e pobres também os chamados, por uma parte da historiografia, como os desclassificados, que eram escravos libertos, mestiços, indígenas aculturados e alguns brancos pobres. Ou seja, era aquela massa da sociedade que não estava nem na parte mais alta da pirâmide, nem intermediária, mas também não estava lá embaixo, porque ali embaixo nós todos sabemos que eram ocupados pelos escravizados africanos. Bom, esse é um quadro da sociedade na região aurífera, na região mineradora. Lembrando que a nossa proposta nesses vídeos é que nós analisamos recortes da história do Brasil, recortes da história geral, recortes da história do Paraná, da história da arte, para que você consiga estudar em um tempo hábil, para que você não fique em um vídeo de 50, 60 minutos. Então, se você precisar de um quadro para fazer um vestibular, para fazer uma prova do colégio, ou apenas porque você é um curioso da história do Brasil e você quer ter essas informações em forma de aula, basicamente, em geral, a sociedade ela estava dividida desta forma em relação às camadas e às personalidades daquela sociedade vivendo coletivamente na região aurífera. Antes de encerrar, nós temos uma informação bem interessante. Olha o que diz, acompanhe a leitura comigo. Cabe ressaltar que o escritor Sérgio Buarque de Holanda referencia que os negócios em torno do ouro e dos diamantes ocupavam apenas 1/3 da população, sendo que o restante vivia de atividades secundárias à mineração. Justifica-se, portanto, a afirmativa de Celso Furtado, que apesar da intensa utilização do trabalho escravo na extração do ouro, esse tipo de mão de obra não constituiu a maioria na capitania das minas. Olha que interessante. Porém, é válido lembrar, conforme muito bem analisa a historiadora Laura de Melo Souza em sua obra Desclassificados do Ouro, que o quadro social das minas era fortemente marcado pela marginalização de grande parte da população, que, a despeito de toda a riqueza que o ouro representava, ficava mergulhado em profunda pobreza. É o chamado falso Fausto, ou seja, o esplendor das minas foi necessariamente o enriquecimento de uma sociedade. Essa informação ela é importante porque ela dá um quadro dessa sociedade, ela dá um quadro realista daquilo que nós tínhamos naqueles lugares, na região aurífera, na região do ciclo do ouro no nosso Brasil, certo? Bom, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando que esse é o nosso recorte de um conteúdo muito grande, que é o conteúdo a respeito do ciclo do ouro no Brasil. Espero que tenha te ajudado. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e nós nos vemos na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!